Bom, aí na aula passada a gente estava falando sobre análise exploratória de dados e a gente tinha começado a ver estatística sumária, né? Então, bom, a gente estava falando sobre a média aritmética, né? E a gente tinha mostrado como é que funciona o cálculo da média dentro do R. Deixa eu ver qual era o código que estava rodando. Acho que não era isso. Tá. Então, o que a gente viu era o seguinte: a gente consegue criar um vetor dentro do R, fazendo. Deixa eu dar um zoom para melhorar um pouco. A gente consegue criar vetores no R, e aí o raciocínio é o seguinte: a gente cria esses vetores para armazenar os dados. Então, x igual a c, e para criar o vetor, esse comando c. E aí você coloca dentro dele o, o conteúdo dos dados que você está analisando. 12, 11, 7, 8.5, 9.5, 6, 14, 13, 12, 9. Os valores têm que estar separados por vírgula, né? E aí esse comando C ele vai criar um vetor, que é um objeto, onde cada elemento do objeto é o elemento que você digitou aqui em cima, tá? Então, para você calcular, por exemplo, a média, você pede min de x, tá? E aí ele faz a média. E tem comandos mais diversos, né, com respeito à média. Tem mais do que a média, digamos. Né? Tem mediana, tem desvio padrão, enfim, a gente vai ver os outros, a gente vai ver outras medidas daqui a pouquinho, tá? Então, pessoal, é isso. Aí o que esse comando vai fazer ele vai computar o valor da média aritmética, que a gente convenciona chamar de x barra. Esse valor é a soma de todos os xi's, onde i vai de 1 até n, dividido por n, tá? Então, é a média aritmética, você somar todos esses valores aqui e dividir pela quantidade de valores que tem, que você usou para calcular a média, tá? Então, aqui eu tinha digitado errado, posso digitar de novo e pedir aqui a média. Ups. 10. Bom, e aí tem alguns exemplos, né, que são mais para a gente treinar um pouquinho a linguagem. É só para a gente ver, por exemplo, né, que a gente consegue acessar as posições de dentro do vetor. Por exemplo, se eu quiser o primeiro valor que está lá no vetor, né, eu peço x1 com 1 entre colchetes. Ele vai me dizer 10. Então, a primeira observação é a observação 10. Eu posso pedir a segunda, que é 9, eu posso pedir a terceira, que é 8, tá? Bom, e assim sucessivamente. Eu também posso pedir mais de uma observação por vez, tá? Como é que eu faço isso? Se eu escrever x, 1, 2 pontos, 3, quer dizer o quê? O que eu estou pedindo para ele é da observação 1 até a observação 3. Então, ele vai ter que me retornar 10, 9 e 8. Tá? Tá vendo? 10, 9 e 8. Tá? E aí, se você quiser substituir, né, o seu vetor por alguma, por alguma outra observação, né? Por exemplo, aqui no caso, no slide, né, tá um exemplo em que você substitui a primeira observação, que é o x1, e você faz ela igual a 10 vezes a média, né, de x. Então, como é que a gente faz isso? Né? Vamos lá. Eu quero pegar a primeira observação e multiplicar.
A primeira observação, eu quero que ela seja igual a 10 vezes a média de x. O x, né, a média de x é 10, pelo que a gente calculou aqui. Então, o que isso vai fazer? Vai substituir a primeira observação por 100, tá? Então, se a gente pedir de novo o vetor x, ó, dá uma olhada aqui, o primeiro valor é igual a 100 e não 10, tá? Então, vamos lá, vou calcular, depois que eu... Ih, peraí. Então, eu vou fazer o seguinte, agora eu vou chamar o x, vou pedir a média de x, que era 10, né? Aí eu vou fazer o seguinte agora eu vou substituir por 10 vezes a média, ou seja, vamos lá ver aqui o x. Agora o x antes aqui era 10, passou a ser 100. E a média? A média era 10. Como é que fica a média nova, né? Porque agora o x está alterado, ele está com valor igual a 100. Então você vai alterar a média, não vai? Bastante, provavelmente. Viu? A média foi para 16. A média anteriormente era igual a 10, e quando eu substituí um valor por 100, né, ao invés de 10, a média alterou para 16 ponto alguma coisa. Né? Isso é porque a média ela é bastante sensível a valores extremos, né, a valores muito elevados. Então, se você tiver um ou dois valores bem acima dos demais, esses valores vão puxar a média mais para cima. Então, foi o que aconteceu aqui. Quando eu troquei um valor 10 para um valor 100, essa troca, né, esse valor especificamente alto, ele alterou bastante a média, passou a se tornar 16. Tá? Bom, aí aqui, pessoal, tem aquela interpretação que a gente comentou sobre a média ser interpretada como centro de massas de um conjunto de dados. Né? Só que aqui, agora, a gente viu isso no contexto de variáveis aleatórias, né? Em que você tinha que essa régua daí era dada pelo suporte da variável e os pesos eram as probabilidades de cada valor. Então, no caso de variável aleatória, o que eu tinha era o seguinte, era que no 3, no valor 3, eu tinha o peso igual ao P de x igual a 3. No caso do 4, eu tinha um peso, né, de intensidade P de x igual a 4. Tá? E assim sucessivamente. Agora aqui, pessoal, quando eu estou falando da média aritmética dos dados, né, é como se todos esses pesos fossem unitários. Cada um corresponde a uma unidade, né? Corresponde a um ponto diferente. Tá? Então, a média fica sendo o ponto aonde você vai colocar o seu eixo de rotação, de tal modo que essa régua ela não tomba nem para a esquerda e nem para a direita. Tá? Então, aqui, olha, ele está sendo colocado no 5. Eu não sei se dá para ver, mas aqui é 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Né? Então, o que, que acontece? A gente tem um ponto no 8, e do 8 para 5 são 3 unidades. E a gente tem um ponto no 3 e um ponto no 4. Do 4 para o 5, 1 unidade. Do 3 para o 5, 2 unidades. 1 mais 2, 3. Então, as distâncias aqui são iguais a 3 e aqui também as distâncias são iguais a 3. Então, isso equilibra a régua. Tá? Então, a média, que é o ponto 5, é o ponto em relação ao qual a soma das distâncias à direita de 5, à direita daquele valor, e a soma das distâncias à esquerda daquele valor é a mesma, né? Então, é isso que vai tornar a reta, a régua estável, né? E ela não vai tombar nem para a esquerda nem para a direita. Né? Vamos fazer aqui a conta. Pode chamar o x de c. Vamos lá. Quais são os valores? São 3, 4 e 8.
Então, quando a gente pedir a média de x, vai ter que dar 5, tá vendo? Deu 5. Exatamente isso, né? Daqui para cá é 1 unidade, daqui para cá 2 unidades, e daqui para cá são 3. Então, temos 3 unidades. Temos 3 unidades de distância à esquerda de 5, né? E 3 à direita de 5, tá? E aqui tem outros exemplos, mas é o mesmo princípio, tá vendo? Aqui no caso, a média tem que ser igual a 6, porque aí as distâncias à direita e à esquerda são iguais. E aqui é similar também, né? 6,7. Média entre 1, 4, 5, 8, 10 e 12. Tá? Então, de novo, essa interpretação do equilíbrio, né? Bom, agora a gente vai falar sobre uma outra medida de posição que se chama mediana. Tá? A gente já falou sobre ela implicitamente aqui, quando a gente falou sobre quantis de probabilidade. Tá? Bom, como é que a gente define a mediana? A mediana ela é uma outra medida de posição dos dados, né? Ah, e que essa medida de posição ela funciona de forma talvez similar à média. Ela vai dar um valor ali no meio do conjunto de dados, mas ela é calculada de uma forma diferente e não resulta sempre no mesmo valor do que a média. Bom, como é que a gente calcula, né, a mediana? A gente faz o seguinte: a gente pega os dados, que aqui eu estou chamando de x1 até xn, e aí a gente ordena, né, os dados referentes à variável aleatória x. Então vamos pensar que, por exemplo, essa variável x representa, sei lá, pesos de pessoas numa clínica, de crianças numa clínica pediátrica, vamos supor, de uma certa idade, sei lá, vamos botar de bebês até 1 ano de idade, tá? Vamos supor. Então aqui eu tenho cada um desses xzinhos é um peso diferente para uma criança, tá? Então, à medida que as crianças vão chegando e tal, né, você vai medindo o peso delas, algumas pesam mais, outras pesam menos, mas a gente vai supor, né, para o cálculo da medida da mediana, que a gente ordenou esses dados, então que a gente colocou do menor para o maior. Então, quando tem esse parêntese aqui embaixo, né, ele representa a ordem numérica, né, dos valores. Então, quando eu tenho x entre parênteses 1, esse é o valor mais baixo da base de dados, é o menor valor. X entre parênteses 2 é o segundo menor valor. Assim sucessivamente, até x parêntese n representa o valor mais alto da base de dados, tá? E aí, a mediana fica sendo o ponto tal que o número de observações abaixo e acima de x é o mesmo, né? E acima daquele ponto é o mesmo. Então, vamos voltar. Deixa eu ver se eu vou para esse exemplo. Pode fazer aqui. Mas vamos lá. Vamos usar essa definição sobre esse conjunto de dados, para a gente ver qual é a diferença. Então, deixa eu apagar esse 5 para não confundir. Vou escrever de novo. 5 e 6. A definição de mediana, pessoal, é a seguinte: a esquerda daquele valor e a direita daquele valor tem a mesma quantidade de observações, tá? Então, nesse caso, como é que a gente faz? Qual é o valor que eu tenho que pegar nessa régua para que eu tenha a mesma quantidade de observações à esquerda daquele valor e à direita daquele valor? Bom, esse valor tem que ser o 4, né? Que como eu tenho 3 observações, a minha mediana divide em 50% dos dados para a esquerda e 50% dos dados à direita, né? Então, aqui eu tenho um dado à esquerda, um dado à direita, e ele mesmo, a própria observação é a mediana, tá? Então, essa que é a definição, pessoal. E deu diferente da média, certo? Então, a mediana deu 4, a média deu 5. Né? Vamos ver o próximo exemplo, esse exemplo daqui de baixo.
Então, aqui a mesma coisa. Como é que eu faço para dividir o conjunto em duas partes? Eu faço com que a mediana seja 6, né? Porque eu tenho duas observações à esquerda e duas à direita. E aqui? Aqui são 6 observações, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, para esse conjunto de dados, tanto faz eu pegar a mediana. Qualquer valor daqui do meio, né, entre 5 e 8 funciona como mediana, tá? E aí, bom, o valor que a gente vai reportar nesses casos, né, tem várias formas de você obter um valor exato, né? Porque qualquer valor aqui entre 5 e 8 serviria. Então, o que que a gente costuma fazer, né? A gente costuma pegar a metade, pegar o meio. Então, quem seria a mediana nesse caso? Nesse caso, estaria entre 5 e 8. Então, eu pegaria o valor do meio. Então, a mediana seria igual a... Então, a mediana seria igual a 5 mais 8 dividido por 2. Quanto é que dá isso? Vai dar 13 sobre 2, que é 6,5. Tá? Porque qualquer valor ali no meio serviria. Então, talvez seja bastante razoável, né? É você pegar todo o intervalo, né, de valores possíveis para a mediana e pegar o valor do meio, tá? Então, aqui a mediana é igual a 6,5, que é esse valor aqui. E aqui Ô, também. professor, eu não entendi Oi. porque na primeira a mediana foi 4. Ah, porque ele tem que deixar a mesma quantidade de observações à esquerda e à direita. Se eu colocar algo acima de 4, por exemplo, aqui, vai ficar duas observações para a esquerda e uma para a direita. Se eu colocar à esquerda do 4, eu vou ficar com uma observação para a esquerda e duas para a direita. Então, 4 é o único valor que vai servir. Ah, entendi. Tudo bem? Obrigada. Tudo bem. Ah, de nada. Então, essa que é a ideia, pessoal. É diferente da média, né? Aqui, ó, a média tinha dado 5, que era o valor de equilíbrio. E aqui tem que ser 4, porque tem a ver com a quantidade de observações à esquerda e à direita, tá? Um outro ponto, pessoal, que é muito importante com respeito à mediana, é que ela é bastante robusta a valores extremos, tá? Como assim? Ó, nota que para o cálculo da mediana só importa a quantidade de observações à esquerda e à direita. Então, aqui a mediana é igual a 4. E se, ao invés de eu ter observado aqui o valor 8, né, se ao invés de ter observado 8, eu tivesse observado, sei lá, um valor muito mais à direita, digamos, aqui. A mediana continuaria sendo igual a 4, né? Porque só importa a quantidade de observações à esquerda e a quantidade à direita. Então, não importa o quão extremos são os valores, né? Os valores mais extremos, eles não influenciam tanto, né? Porque só importa a quantidade deles à esquerda da mediana e à direita da mediana, tá? Então tem esse ponto em que a mediana ela é bem mais robusta, né? Que quer dizer que ela é menos sensível a valores extremos, em comparação com a média, né? Se você fosse fazer a média nesse novo conjunto de dados, a média ia ser jogada bem mais para cá. Ela teria que equilibrar, né, na balança, essa observação e essas duas observações, tá? Bom, e tem um ponto também, né, pessoal? Tem uma coisa interessante. Nota o seguinte: aqui eu tinha 3 observações, né? Aqui eu tinha 5 observações e aqui eu tenho 6 observações. Então, nota que sempre que a quantidade de observações for um número ímpar, como é aqui e aqui, a mediana vai ser igual a uma observação, né? Por exemplo, aqui a mediana era 6, que é uma observação do conjunto de dados, tá? Aqui, a mediana era 4, que também é uma observação do conjunto de dados.
Aqui, quando eu tinha 6 observações, como eu tenho que deixar 3 para a direita e 3 para a esquerda, a mediana acaba não sendo um valor do conjunto de dados, né? Ela acaba sendo algo diferente. Então, tem esse comportamento. A mediana, ela vai ser um ponto da base de dados quando x é ímpar. Então, o que está escrito aqui, ó, se n é ímpar, então o x-til, que é a mediana, é o valor central no conjunto de dados ordenados, né? Então, ó, se o n for ímpar, a mediana vai ser o valor que estiver no meio da base. Então, vai ser o x na posição ordenada que corresponde ao meio, né? Que corresponde ao valor do meio, que é n mais 1 sobre 2, tá? Então, se a gente for fazer o teste lá em cima, né? Vou colocar aqui x n mais 1 sobre 2. Vamos ver se não vai dar certo. Nesse caso aqui, o meu n era igual a 3. Se o n é igual a 3, então eu estou com x, entre parênteses, 3 mais 1, 4, dividido por 2, 2. Então, a mediana é o x2, tá certo, é o x2, né? Que deu 1, 2, 3, é o x2, tá? Então, é o segundo valor de x. Então, ok. Aqui embaixo, por que eu botei 35? O n é igual a 5. Então, se o n é igual a 5, a mediana é quem? X, 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3, né? Então, x3. O terceiro valor, de fato, é o valor do meio, né? 1, 2, 3. Então, tá correto, tá? Então, pessoal, essa é a fórmula da mediana para quando o número de dados é ímpar. É x, n mais 1 sobre 2. E se o n for par? Bom, se o n for par, aí vai acontecer aquela coisa, né? Da gente pegar, da mediana estar entre os dois valores do meio da base de dados, né? E eu vou pegar a média dos dois. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o valor do meio, que é o de ordem n sobre 2, e o próximo valor, que é o n sobre 2 mais 1, e vou fazer a média entre eles, tá? Então, vamos ver se não deu a mesma coisa do que aqui em cima. Deixa eu colocar para cá que eu tenho mais espaço, né? Então, eu vou ter o seguinte, ó, vou até escrever aqui, era x n sobre 2 mais x n mais 1 sobre 2 dividido por 2. Então, vou lá. Quem é o x n sobre 2? Quando n é igual a 6, como era aqui, né? Isso vai dar x3. E quem é o x n sobre 2 mais 1? Bom, isso é o x4, né? Então, beleza. Então, ó, a mediana, que eu estou denotando por x pontil, vai ser x n sobre 2 mais x n sobre 2 mais 1 dividido por 2. Por quê? Porque aí eu estou pegando, né? Quem é o x3 aqui no caso, né? É 1, 2, 3. Então, é esse valor que é 5. E quem é o x4? 1, 2, 3, 4. É o 8. Oi, alguém quer falar alguma coisa? Ô, professor, o N é o número de elementos ou não? Tô confusa. Isso, exato. N é o número de elementos. Tudo bem? Tudo bem. Então, aqui o N era igual a 6. Bom, aí o que vai acontecer? Então, quando eu pegar o x3 e o x4, eles são os valores que estão no meio, né? Então, vai dar x3 é 5, x4 é 8, e o valor da mediana é a quem está no meio dos dois. Tá? Então, vai ser aqui xn sobre 2 é 5, aqui é 8. Quando eu dividir por 2, vai dar 13 sobre 2, que é igual a 6,5. Tá? Bom, pessoal, então é isso. Essa é a fórmula para cálculo da mediana
em um conjunto de dados qualquer, tá? Essa mediana, pessoal, ela nada mais é do que o quantio de probabilidade 0,5 que a gente viu anteriormente. É a mesma coisa. Por quê? Porque ele vai ter que deixar metade dos valores para a esquerda, né? Então, é como se eu calculasse o quantio de probabilidade 0,5, que é aquele quantio que a gente está acostumado para variáveis aleatórias. Só que aqui, na verdade, ele não é mais para variável aleatória, é para um conjunto de observações, tá? Mas é o mesmo conceito, ele vai deixar metade das observações, ou metade de probabilidade, à esquerda. Bom, e no R, como é que a gente faz para calcular a mediana? Olha, no R é bem fácil, é só a gente usar o comando median, e pronto. E aí ele calcula para a gente a mediana. Então, ó, da mesma forma, aqui nesse caso eu tenho x, a média de x é 5, então ó, o meu novo x é 3, 4 e 8. E agora eu vou pedir a mediana. Deu 4, né? Porque 4 é o valor que deixa metade dos dados à esquerda, ou seja, deixa só um, e a outra, a mesma quantidade à direita, né, que é só um também, 8. Se eu fizer com esse x aqui agora, quem é a mediana? Deu 9,75, tá? E se eu fizer com um novo x, que é o x alterado com a primeira observação igual a 100? Vamos ver quem é a mediana. E ela nem mudou tanto, foi para 10,25. Aumentou, né? Mas não aumentou tanto assim, como era a média, né? A média ficou bem mais alterada, tá? Então tem essa questão, né? De que a média ela é mais alterada por valores extremos do que a mediana. Bom, vamos ver mais medidas de posição, por exemplo, né? A moda. Então, a moda é o valor da variável de interesse que é observado com a frequência máxima, né? Ou com a maior frequência. Então, é só você ver num conjunto de dados que for categórico, você vê qual é a categoria que mais apareceu na sua base de dados. Essa categoria é a moda. Então, a moda, pessoal, é o valor de pico da distribuição, né? E aí você pode ter mais de um valor que é o mais frequente para dados bimodais ou multimodais, tá? E aí o conjunto também pode ser sem moda, né? Tipicamente, o conjunto não vai ter moda se for um conjunto de dados contínuo, porque se é contínuo você não vai ter repetição, né? Se for, por exemplo, peso de pessoas, então você não vai repetir o mesmo peso. A não ser que você tenha, sei lá, você esteja vendo muitas pessoas, né, na sua base de dados, e aí você só tem, sei lá, 2 casas decimais, né, para aquilo. Então, você pode ter valor repetido. Mas a repetição é artificial, porque ela vem do fato de que você está truncando um número que, na verdade, tem várias casas decimais, e você está observando muita gente, então vai acabar repetindo, tá? Mas não é correto você considerar a moda como sendo o ponto mais frequente, né, o mais observado na base de dados, quando o seu conjunto de dados é contínuo. Mas se ele for contínuo, uma forma de ainda se identificar a moda é você categorizar. Aí sim, aí vai fazer sentido falar de moda. Por exemplo, no caso de pesos, eu posso ter várias categorias, né? Para uma mesma faixa etária, digamos, né? Para, sei lá, crianças de 7 anos de idade. Eu posso ter várias faixas etárias, e aí sim, aí eu categorizei os meus dados que eram contínuos, e aí agora vai fazer sentido falar da moda, né? Basta olhar para a categoria que teve mais observações. Né? Por exemplo, aqui eu coloquei, tem esse exemplo, né, em que a gente tem a variável aleatória, observações da variável y, por exemplo, a idade de pessoas
que fazem parte de um grupo de pais que ensinam seus filhos a nadar. Então, tem 2, 2, 2, 3, 3. Então, aqui, quem seria a moda? A moda é o valor que aparece mais vezes. Então, nesse caso, apareceu 1 3 vezes, apareceu 2 4 vezes, apareceu 3 2 vezes, 31 2 vezes, 32 aparece 4 vezes e o 33 aparece 3 vezes. Tá? Então, a moda seria quem aparece mais vezes, né? Então, nesse caso, é um conjunto de dados bimodal. A moda seria o 2 e o 32. Tá? Porque esses dois valores aparecem 4 vezes, que aparece mais do que todos os outros. Tá? Então, é outra medida de posição. Meu professor, Oi. então eu só posso ter moda quando eu categorizar o meu conjunto contínuo? Isso, porque se o conjunto for contínuo, ele não vai ter repetição, por definição, né? Conjunto contínuo não tem como você observar valores repetidos. Faz sentido? Fez sim. Né? Se eu der um R enorme, por exemplo, um R unif, vamos lá, R unif, vai gerar da uniforme, eu vou gerar um valor da uniforme indo de 0 até 1, essa uniforme. Então nunca vai dar o mesmo valor, tá vendo? Eu posso ficar aqui até amanhã que não vai dar. Assim, tem uma chance de dar, porque aqui ele trunca o valor até a terceira, sétima casa decimal. Então tem 1 sobre 10 a sétima de área nessa curva aí, então eu posso até ter coincidência, mas a coincidência é artificial, né? Coincidência porque eu trunquei. Se eu observar mais casas, eu não vou coincidir. Então, nesse caso, o que vale é categorizar. No caso da uniforme, eu poderia botar, digamos, sei lá, 10 categorias. Do 0 até 0,1, 0,1 até 0,2 e assim sucessivamente. Tudo bem? Tudo bem. Bom, então é isso. Aí a moda, aqui, pessoal, só tem uma descriçãozinha, né, de como obter os valores. Mas é bem trivial, é só contar as frequências de cada valor. E como o 2 aparece 4 vezes e o 32 aparece 4 vezes, então o 2 e o 32 são as modas. Então, a variável y possui duas modas. Ela também é chamada de bimodal. Ô, professor, alguém perguntou o que significa aquela função que o senhor usou no R, o R unif. O RUnif, ele amostra aleatoriamente da uniforme. Então, a primeira, ele cria um valor aleatório da uniforme. Então, o primeiro valor, que é 1, é a quantidade de observações que você quer amostrar. Por exemplo, se eu quiser 5 observações, eu boto RUnif 5. Quando eu der Enter, ele vai fazer o seguinte, ele vai botar para mim 5 observações aleatoriamente amostradas da uniforme, que vai de 0 até 1. Então, eu vou ter lá a minha uniforme, como ela vai de 0 até 1, aqui está a densidade. Né? E aí ele vai amostrar valores de acordo com essa densidade. Então, ele deu 0,7, 0,68, 0,34 e assim sucessivamente. Tá? Então, essa RUnif ela gera valores segundo uma uniforme. Então, a quantidade de valores, o extremo da esquerda e o extremo da direita. Então, quer dizer que ele vai mostrar 5 valores uniformemente entre 0 e 1. Então, estão aqui os 5. Tá? Tem isso aqui para cada variável, para todas as variáveis que a gente estudou. Por exemplo, tem R norme, que vai gerar de distribuição normal. Então, se eu botar 0, 1, ele vai gerar da normal 0, 1. Então, eu faço R norme 5, 0, 1, ele gerou 5 valores da normal
com média 0 e variância 1, tá? Aleatoriamente. Tudo bem? Tá. Então, essa aqui é a função. Se a gente quiser visualizar, né, também, de uma forma talvez melhor, a gente pode fazer o seguinte: a gente pode botar y igual a R enorme, porque, eu não sei se para vocês é claro o que significa amostrar de acordo com uma uniforme ou amostrar de acordo com uma normal. São formas diferentes de gerar valores aleatórios, mas eles estão atrelados à curva de densidade de cada uma delas. Então, por exemplo, se eu gerasse 500 observações da normal 0,1, vou chamar isso de y. Se eu colocar um histograma do y, ele vai ter que se parecer, razoavelmente, com um histograma da variável aleatória normal 0,1. Então, vamos lá. Viu? Ele tem esse formato aqui, que é um formato bem característico da normal 0,1. Então, é isso que quer dizer quando eu gero valores de acordo com uma normal, de acordo com uma uniforme. Se eu quiser gerar de acordo com uma uniforme agora, vou gerar 500 valores da uniforme. Vou chamar de Z para não confundir. Se eu plotar um histograma de Z, olha como é que vai ficar. Tá vendo? Já ficou com uma cara bem mais parecida com um uniforme. Né? Lembrando, né? Os valores que eu mostrei são os valores que estão aqui, tá? No eixo X. Então, ó, os valores que eu mostrei estão aqui. Então, a quantidade de valores em cada classezinha, em cada categoria, é bem similar, né? Tá bem parecido. É porque veio de uma uniforme. E aqui? Aqui estão os valores que eu mostrei. Então, quase não mostrei valores acima de 2 e abaixo de -2, então está de acordo. A gente sabe que no normal padrão, a chance de observar valores acima de 2 ou abaixo de -2 é aproximadamente 5%, aproximadamente, tá? Então, faz sentido, né? A maior parte dos valores que eu mostrei estão perto de 0, porque a média é 0. Como a variância é 1, eu não devo observar valores não devo observar muitos valores abaixo de -2, nem acima de 2. Tem sentido, pessoal? Para mim fez, professor. Tá? Bom, beleza. Obrigado pela pergunta, gente. Eu coloquei o R-UNIF, mas não falei nada. Isso, é porque é R enorme, exatamente, Vitória, exatamente, porque era R enorme. Mas no R-UNIF, você viu que não tinha nenhum valor abaixo de 0, né? Vou voltar lá. Tá vendo? Aqui no R-UNIF não tem valor abaixo de 0, porque eu estou gerando da uniforme entre 0 e 1. Então, o valor o extremo da esquerda é 0. Então, não vai poder aparecer nenhum valor abaixo de 0. Da mesma forma, não vai poder aparecer nenhum valor acima de 1, que a gente também verificou aqui, tá? Então, pessoal, todas essas coisas que a gente fala de normal, uniforme, Poisson, tudo isso são formas diferentes de descrever a aleatoriedade, né? A gente está vendo aqui que a aleatoriedade não significa uma coisa só. A aleatoriedade tem várias formas diferentes de você fazer coisas de maneira aleatória, tá? Então, você pode gerar variáveis aleatórias de acordo com uniformes, de acordo com normais, de acordo com qualquer outra dessas distribuições de probabilidade que a gente estudou e que a gente ainda vai ver. Tá? Deixa eu voltar lá. Bom. Ô, professor, depois, o senhor, se puder, coloca esse slide da aula 6 lá no Classroom. Eu não botei, não? Não, esse ainda não. Deixa eu aproveitar e fazer isso. Pode colocar. Vai ter que sair, entrar de novo. E quando acabar... é verdade, eu botei só até o 5.
Então, depois, quando acabar, eu volto e coloco também o código, né, que a gente está usando para rodar. 6. Pronto. Aí, se vocês quiserem, podem baixar, né, e acompanhar do computador de vocês também. Eu achei que eu já tivesse posto. Bom, vamos lá. Pessoal, aqui tem um gráfico só para explicar essa relação, né, entre moda, mediana e média. Tá? Então, se a minha distribuição é simétrica, né, com uma moda apenas, então a simétrica e unimodal, que a gente diz, né, com um pico. Então, aqui o valor que está no pico da distribuição é a moda, pelo que a gente já viu, né, que é o valor mais frequente. Então, a gente tem que, na distribuição, quando a distribuição é simétrica, a gente tem que a média é igual à mediana, que é igual à moda. Por quê? A média é o eixo onde você vai colocar a rotação e a curva não vai cair nem para a esquerda nem para a direita. Então, tem que ser esse valor do meio. A mediana tem que deixar 50% das observações à esquerda dela. Então, também vai ser o valor do meio. E a moda é definida como o valor que mais aparece no conjunto de dados, ou mais frequente, ou com maior densidade. Então, é esse aqui. Então, acaba sendo coincidente, né? Média, mediana e moda, quando a distribuição é simétrica ou unimodal. Mas isso nem sempre vai acontecer. Se a variável for assimétrica, né, e tiver uma assimetria negativa ou assimetria à esquerda, que a gente chama, isso quer dizer o quê? À esquerda porque a cauda da distribuição está à esquerda, tá? Então, a cauda da distribuição está do lado esquerdo. Então, a gente diz que é uma assimetria à esquerda ou assimetria negativa. Então, pessoal, o que vai acontecer? Nesse caso, como é que vai ser a ordenação? A moda vai estar mais à direita, vai ser o valor mais à direita, que ela está sempre associada ao pico, do que as outras duas medidas, né? Do que a média e a mediana. Bom, e agora? E a média e a mediana, né? Quem está mais à esquerda? Bom, aí a gente tem que, para saber isso, a gente tem que lembrar que a média, ela é mais sensível a valores extremos, como a gente já viu, né? Então, se ela é mais sensível a valores extremos, aonde estão os valores extremos das distribuições com assimetria negativa? Os valores extremos estão aqui, estão à esquerda. Então, esses caras da esquerda vão puxar mais a média. Então, a média ela vai estar mais à esquerda do que a mediana. Então, isso é que explica essa ordenação entre média, mediana e moda, no caso de variável com assimetria negativa ou assimetria à esquerda. E se a assimetria for positiva, ou for assimetria à direita? Aí, pessoal, eu vou ter o seguinte, eu vou ter o simétrico acontecendo. Como agora a minha simetria é positiva, então a cauda da distribuição está à direita. E aí, esses valores extremos à direita vão puxar mais a média do que a mediana para a direita. Então, a média fica mais à direita. Tá? E depois vem a mediana e a moda vem por último, associada ao pico da distribuição. Tá? Então, aqui está a minha moda, aqui a mediana e aqui a média. Tá? Bom, agora, pessoal, a gente vai falar sobre quantias, tá? A gente já falou sobre quantias do ponto de vista probabilístico, né? Do ponto de vista de variáveis aleatórias. Então, o que eram os quantias? Os quantias estavam associados à probabilidade, né? Então, por exemplo, a gente tinha o seguinte, né? Vou dar um exemplo lá que a gente viu anteriormente. Se x tem distribuição normal, com média zero, variância 1, digamos, né? Então, o quantil de probabilidade, digamos, 90%, a gente denotava como Q09, né? Isso aqui é o quantil.
de probabilidade 90%. Então, como é que ele era definido, né, esse contínuo? Ele era definido de forma a satisfazer a seguinte relação: probabilidade de x menor ou igual a Q 90, 0,9, é igual a 0,9. Ou, da mesma forma, eu podia escrever assim. Então, o Q09 vai deixar 90% de probabilidade à esquerda, né? Então, esse valor Q09, ele está aqui no eixo X, de tal modo que a área acumulada antes daquele valor tem que dar 0,9. Então, vai estar, digamos, aqui, né? Porque o que vem antes, tá vendo? Em probabilidade acumulada de 90%, 0,9, tá? Nessa região aqui, tá? Então, para variáveis aleatórias contínuas, a definição de contínuo era essa, é que eu vou ter que deixar 90% do conjunto de dados à esquerda. Para variáveis, agora, quando eu estiver falando de um vetor de observações, né, ou de uma amostra de observações, o princípio é o mesmo, só que eu não vou ter mais uma distribuição de probabilidade contínua, né? O que eu vou ter vão ser vários valores, né? Então, o que eu tenho é o seguinte, eu ordeno os valores, vou colocar 10 valores aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, digamos, né? Digamos que eu tenha 10 valores na minha base de dados. Então, esse aqui é o x1, esse é o x2, e assim sucessivamente até aqui, que é o x10. Bom, então, pessoal, aí quem é o que 0,9 nesse caso? Bom, o que 0,9 ele tem que deixar 0,9 de probabilidade à esquerda, ou seja, 90% das observações à esquerda. Como são 10 observações, e eu tenho que deixar 90% à esquerda, então eu tenho que deixar 9 dessas 10 à esquerda, né? Então, o meu Q 0,9 está aqui. Aqui está o Q 0,9. Tá? Então, pessoal, é bem assim, tá? Esses quantis de probabilidade são definidos de forma a deixar um percentual das observações à esquerda, né? E o percentual é o número que define o quantio. Então, e o quantio, vamos ver agora, o quantio 0,5. Professor, vai Oi, ser sempre à esquerda? sempre à esquerda. Tá. Tá? Então, o quantio 0,5. O quantio 0,5 vai deixar 0,5, vai deixar metade das observações à esquerda. Então, onde vai estar ele? Vai estar entre o x5 e o x6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai estar aqui. Então, vou botar aqui. Aqui é o meu Q 0,5. Tá? Então, esse aqui é o raciocínio, pessoal. É ordenar os dados e pegar o valor correspondente. Tá? Então, todo esse texto aqui é para só estar definindo isso, né? Então, os quantis, né, eles dividem o conjunto de dados em partes com igual número de observações. Então, por exemplo, se eu estiver falando, tá, isso aqui são quantis especiais. Então, por exemplo, eu posso falar de quartis, né? Um R, ao invés de ser quantis, né? Quartis. Quartis, por quê? Porque dividem o conjunto de dados em 4 partes iguais. Eu posso falar também de decis, que divide o conjunto de dados em 10 partes iguais, ou percentis, que divide em
100 partes iguais, tá? Então, por exemplo, né, o que são os quartis? Os quartis, eles dividem a minha distribuição em 4 partes com a mesma probabilidade. Então, se eu tiver, digamos, uma distribuição normal, então, quem são os quartis? Vamos pensar, como é que eu divido isso aqui em 3 partes iguais? Eu posso pegar primeiro o valor do meio, e depois eu posso dividir cada metade dessas em 2 partes com a mesma área, cada uma. Tá, parece que não foi dividido certinho. Talvez, né? Enfim, é difícil fazer divisão certinho. Talvez aqui, digamos. Tá? E aqui a mesma coisa. Então, repara que eu tenho 3 valores, que eu usei 3 valores, né? São 3 quartis, para dividir o conjunto de dados em 4 partes iguais. Então, aqui eu tenho 25% da área, aqui eu tenho 25%, aqui 25%, e aqui também 25%. Tá? E aí, então quem são os 3 quartis, né? A qual quantio corresponde cada um deles? Bom, como esse daqui deixa 25% à esquerda, então ele é o Q 0,25. E quem é esse aqui do meio? Ele é o Q 0,5, né? Que deixa 0,5 de probabilidade, ou 50% de probabilidade à esquerda. E esse aqui é o Q 0,75, tá? Então, esses aqui são os 3 quartis, né? Então, eu também posso chamar de quartil 1, quartil 2 e quartil 3, tá? Que é outra denominação. Quartil 2 e aqui quartil 3, tá? Então, para dividir a minha base de dados em 4 partes iguais, eu usei 3 valores, né? 3 quantis. O quantio de probabilidade 0,5, o quantio 0,25 e o 0,75, tá bom? E decis é a mesma coisa, pessoal, só que ao invés de ser com 4 valores, eu estou usando 10. Né? Então, vou dividir em 10 partes iguais. Então, quem seria o primeiro decil? O primeiro decil seria o Q 0,1, né, que deixa 10% à esquerda. O segundo decil seria o Q 0,2. O terceiro seria 0,3 e assim sucessivamente, tá? O percentil já é mais geral, então são 99 pontos dividindo o conjunto de dados em 100 partes iguais, tá? Bom, e aqui só tem os exemplos, né? E como é que a gente faz isso no R? Bom, no R, a gente usa essa função chamada quantile, tá? A função quantile, ela exatamente faz essa ordenação dos valores e te devolve o quantile que você quer. Então, vamos fazer aqui como exemplo. Acho que eu posso fazer com esse conjunto de dados. Ups. Deu problema com o gráfico, mas tudo bem. Então, pessoal, vamos pegar aqui esse vetor de x, tá? De dados x. Como é que eu faço para calcular o quantis aqui? Primeiro, eu tenho que ordenar os dados. Então, para ordenar, o comando que a gente usa é o comando sort, tá? Sort de x. Assim, a gente não precisa ordenar, na verdade, mas porque o R ordena internamente quando a gente pedir os quantis, tá? Mas eu quero ordenar só para a gente poder ver, né? Conseguir visualizar melhor. Então, repara que agora os dados estão ordenados. Aqui aparece tudo na mesma linha. Então, beleza. Então, concluo ele aqui.
Ótimo, agora sim. Então, ó, nota que os valores estão ordenados do menor para o maior, né? Então, quantas observações eu tenho em x? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 observações. Então, se eu pedir para vocês quem é o quantio de probabilidade 0,5 de x, é só eu pedir assim, quantile x 0,5. Quem seria esse quantio, né? Antes da gente pedir para o R calcular. A gente já pode fazer, né? É o que deixa metade à esquerda e metade à direita, porque o quantio é 0,5. Então, metade à esquerda seria, como são 14 observações, aí tem que deixar 7 à esquerda. Então, daria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele vai estar entre 9,5 e 10. Então, vamos lá, vamos pedir o quantile 0,5. Viu? Está entre 9,5 e 10. Ele pegou a média entre os dois valores, tá? Esse quantio é a mesma coisa que a mediana. Essa é a definição da mediana, né? Deixa 50% à esquerda e 50% à direita. Então, é o quantio 0,5, tá? E aí, outros quantis vão estar definidos para essa base, tá? Por exemplo, o quantio 0,25. O quantio 0,25 é o valor 8,625. Então, é um valor que está aqui, 8,625. Tá? Então, ele deixou um quarto dos valores à esquerda e o restante à direita. Tá? Um quarto dos valores dá 4, alguma coisa, né? Não, 3, alguma coisa. Tá? Então, essa função quantile é o que vai calcular os quantis para a gente. Tá? Bom, e aí o quantile a gente pode colocar mais de um valor também, mais de um quantio de probabilidade. Então, se eu colocar assim, segundo argumento, um vetor 0,25, 0,5, 0,75, eu tenho os três quantis. Tá? Então, os três quartis. 8,625, 9,75, 11,75, tá? Aqui da base de dados. Então, aqui eu já tenho os pontos que dividem em 4 partes iguais. O que está à esquerda desse valor, entre esse e esse, entre esse e esse e acima desse. Então, tem a mesma quantidade de observações, tá? Professor, Oi. eu acho que eu tô um pouco confusa. Tipo, eu entendi o 0,5, que essa é a metade, né? Uhum. Então, de qualquer jeito. Aí naquele 0,25, ele calculou 25% do que tá? Ele vai calcular, tipo, à esquerda, é isso? Isso. Vai deixar 25% dos dados à esquerda. Ah, tá. Ah, e por isso que no último você falou que eram os 3 quartis, que ele vai estar calculando aquelas partes e aí vai Isso. estar, tipo, meio que delimitando. Tá, acho que eu Isso, entendi. isso. Porque aí, ó, quando eu faço quantile x, aí coloquei para ele, né, o meu vetor. E aqui eu coloquei as três probabilidades, o que eu estou calculando é esse e esse aqui, mas tudo de uma vez. Tá vendo? Aí ele colocou, ele até colocou aqui em cima. Esse aqui deixa 25% das observações à esquerda, esse deixa 50% e esse deixa 0,75. Fez sentido? Sim, mas aí, tipo, por exemplo, num exercício, ele ia pedir para calcular, tipo, por exemplo, calcule os quartis dessa função. É tipo isso que você Seria pediu algo ou assim, não? calcule os quartis do seguinte vetor de dados. Então, eu te daria um vetor de dados como esse aqui, e você teria que calcular os Ah, tá. quartis. Tem algumas interpretações, né? Por exemplo, que são coisas mais, talvez mais aplicadas. Né? Por exemplo, as pessoas... É que eu não sei se meu exemplo é bom, né? Porque eu não entendo muito bem da biologia, mas
será que é correto afirmar que pessoas que têm diabetes tendem a ter insulina mais alta? Tendem a ter concentração de açúcar mais alta no sangue? Eu só estou perguntando mesmo, para não criar um exemplo tipo Em alguns casos, sim. Sim. Tá, então vamos supor isso, né? Então, beleza. Eu posso dizer assim o seguinte, né? Talvez um nível preocupante de concentração de açúcar no sangue seja seja um nível que defina, sei lá, seja um nível abaixo do qual estão 99% das pessoas, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu estou investigando crianças de até 10 anos de idade. Então, para eu definir o que é concentração de açúcar alta e o que é baixo, uma forma de fazer isso, talvez não seja a melhor forma possível, mas uma forma de fazer isso é ver como se distribuem as concentrações de açúcar no sangue para aquelas crianças, né, abaixo de 10 anos. Então, posso escolher uma amostra com várias crianças e pegar a concentração de açúcar no sangue de cada uma delas. Se eu fizer isso com várias crianças, vamos supor que eu faço com 1.000 crianças, né? Então, vou ter 1.000 valores nesse meu vetor X. Eu posso definir como preocupante o que tiver acima de 99, o que tiver acima de 99%, né, daquelas crianças. Então, eu faço a medição e talvez eu possa perguntar assim, é de interesse estudar aquelas crianças que tenha 1%, que tenha 1% maior, né, o mais extremos, concentrações de açúcar no sangue. Então, tipo, implicitamente eu estou falando do quantio 99, né, do quantio 99%, porque eu quero pegar só as crianças que são mais extremas com respeito à concentração de açúcar no sangue, e isso vai corresponder a 99%, né, nos valores ordenados, eu vou pegar aquele que deixa 99% das concentrações de açúcar à esquerda. Então, aquelas que têm mais concentração são as mais preocupantes. Então, assim, em termos de questões, ele pode vir dessa forma. Ou vem explícito, eu quero que você calcule o quantio tal. Quantio de 90%, de 97%. Ou então vem com uma historinha assim, entendeu? De tipo, eu estou interessado em saber as que estão acima de 99%, num patamar acima de 99% do, do observado, né? Como era no caso da concentração de açúcar. Fez sentido? Acho que sim. Aí, nesse caso dessas crianças, a gente ia calcular, tipo, o quantil de 0,99? Isso, exatamente, exatamente. Mas aí a gente ia estar vendo, tipo, não as crianças com caso extremo, né? A gente ia estar vendo as 99%. Mas aí o 99% te daria uma concentração, né? Te daria uma certa concentração de açúcar no sangue. Com essa concentração, aí você vai definir, o que tiver acima desse patamar, eu vou considerar que é muito elevado. O que tiver abaixo, não, entendeu? É nesse sentido. Tá? Obrigada. De nada. Bom, então de quantio, pessoal, era isso. Aí a gente pode falar agora sobre as medidas de dispersão, tá? Que são medidas que ajudam a informar o quão dispersos são os dados, né? Em geral, com respeito a uma média ou uma mediana ou algo assim. Então, medidas de dispersão que a gente já estudou são variância, desvio padrão e coeficiente de variação. A gente vai ver as versões amostrais, tá? Que são as versões calculadas sobre repetições da variável aleatória. Bom, e também tem as amplitudes, né? Amplitude amostral e amplitude interquartílica. Bom, então a mais básica, né, de todas é o que a gente chama de amplitude amostral, que é a gente pegar a menor observação e a maior observação, né? Então, a diferença entre os valores máximo e mínimo. E aí, quando a gente vai usar a amplitude amostral, a gente tem que se perguntar algumas coisas, né? Toda a informação nos extremos ela é desprezada, né? Entre os extremos. Então, a gente só está olhando os extremos, o valor mais baixo e o valor mais alto, né?
E será que os pontos máximo e mínimo destoam dos demais? Então, assim, se eu for olhar só a amplitude, eu estou descartando toda a informação do histograma, né, digamos assim. Deixa eu voltar aqui para poder mostrar para vocês o da normal. A amplitude amostral seria menos 3 e 3, alguma coisa, certo? Porque eu estou indo de menos 3 até 3,5, digamos, né? Então, a minha amplitude amostral seria essa, de menos 3 até 3,5. Mas aí, se eu informar só isso, eu perco muita informação, né? Que é a informação do que acontece no meio da distribuição. Eu só sei os extremos, tá? Bom, e aí no R é só você calcular a diff de range que ele vai fazer essa diferença, tá? Tem algum... acho que eu nem vou fazer exemplo, porque é só ordenar mesmo, pessoal, e subtrair o máximo do mínimo. Tem um exemplo em que a gente vê bastante isso, usar como medida de dispersão o máximo e o mínimo, né? Que é com respeito à temperatura. Se vocês repararem, sempre que o jornal informa a temperatura, a previsão do tempo e tal, sempre é máxima e mínima, né, no dia. Então ele fala assim, a mínima diária predita é de tanto e a máxima é de tanto, né? Porque, enfim, no caso da temperatura ao longo do dia, né, é bem fácil, né, de imaginar, né, de entender a informação da dispersão. É a menor temperatura que você vai observar naquele dia, que se espera observar, e a maior temperatura que se espera observar, né? Então, um caso, acho que é o único também que eu consigo pensar, em que se usa a amplitude, né, como medida de dispersão, tá? Bom, outra forma de você medir dispersão é a amplitude, mas não a amplitude total, e sim a amplitude interquartílica. A amplitude interquartílica nada mais é do que a diferença entre Q 0,75 menos Q 0,25, tá? Então, essa aqui é a amplitude interquartílica. Tá? Essa é a amplitude interquartílica. É a diferença entre Q 0,75 e Q 0,25. Tá? Então, ela diz respeito a variabilidade, mas ela só leva em conta a variabilidade no centro da distribuição e não nos extremos. É uma outra forma de reportar variabilidade, tá? Então, ó, amplitude interquartílica é o que está dizendo aqui, né? O quartil 1 deixa 25% à esquerda, o quartil 2 deixa 50% e o 3, 75%. Então, a amplitude interquartílica é o Q3 menos Q1. Tá? Que aqui eu chamo de Q0,75 menos Q0,25. Tá? Pessoal, então, isso aqui também é importante notar, né? O que esse intervalo em azul está representando? Ele tem 50% de probabilidade, né? Porque ele pega 25% daqui e 25% daqui, tá? Então, a amplitude interquartílica nada mais é do que o tamanho do intervalo central, né, que contém 50% dos dados, tá? Porque, por exemplo, esse intervalo aqui, ele contém também 50% dos dados, mas ele não é central, tá? Então, a amplitude interquartílica, ela pega o comprimento, né, do intervalo central que contém 50% de probabilidade, tá? Enfim, é só uma outra forma de medir dispersão. A gente vai usar isso quando for falar de box plot. Aí aparece a amplitude interquartílica, tá? Mas ela não é comumente reportada por si só, não. É mais no contexto de box plots, que é o tipo de gráfico que a gente vai estudar bem provavelmente na próxima aula.
Bom, aqui a gente pode usar... eu acho que eu consigo... Eu acho que eu vou falar sobre isso mais sobre essa regra de classificação mais lá na frente, tá? Quando a gente for falar de hotspot. Porque se falar agora vai ficar meio jogado, porque a gente não vai ver o gráfico em si. Então, quando a gente for falar do gráfico, aí eu mostro como é que usa a distância interquartil para identificar pontos extremos. Bom, aí agora, pessoal, vem aquelas medidas de dispersão que a gente estava acostumado a calcular antes. Só que que antes a gente calculava para variáveis aleatórias. Então agora a gente vai falar sobre a primeira delas, que é a variância amostral. E como é que é a fórmula da variância amostral? É bem similar, pessoal, à fórmula da variância para variáveis aleatórias, tá? Então, eu vou colocar aqui a variância para a variável aleatória x. Então, quem é a variância numa variável aleatória x? É o valor esperado entre x menos o seu valor esperado elevado ao quadrado. Eu vou botar até assim para não confundir. Tá? Então, é essa expressão da variância. Bom, e aí, para eu falar sobre a variância amostral, agora eu não tenho mais uma variável aleatória. O que eu vou ter são várias observações dessa variável. Então, o que eu tenho vai ser x1, x2, até xn. E aí, como é que eu faço, né, a variância amostral? Então, a variância amostral eu vou chamar de S2, tá? É a anotação que a gente geralmente utiliza. Então, o S2, ele é a versão amostral dessa expressão aqui. Como é que a gente faz isso? Aí aqui eu vou colocar um monte de coisas assim, meio informal, até a gente chegar nessa fórmula aqui, tá? Bom, o que é o valor esperado de uma variável aleatória? É a sua média, certo? Bom, então, para eu produzir uma versão amostral disso, eu tenho que trocar essa média, né, e essa aqui também, pela média amostral, tá? Então, pessoal, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar primeiro essa parte aqui externa. Então, essa parte tem que ser uma média, né? Então, eu vou transformar ela numa média. Então, aqui dentro vai ter que entrar o somatório desses valores, né? Vai ser xi menos de x ao quadrado, tá? Tudo bem? Então, eu troquei aqui. Esse valor esperado de x é um número. Tá, sei lá, é 2, ou então é 3,4, um número. Então, o que eu fiz? Eu calculei a média dessa expressão aqui que está do lado de dentro, e o cálculo da média é esse. É eu somar xi menos esse número ao quadrado e dividir por n. Tá? Esse igual aqui, matematicamente, ele não é igual, tá? Eu só estou construindo com vocês a fórmula. E agora? Agora, esse valor esperado também é uma média do xis, né? Então, é só trocar. Xi menos. Média, a gente costuma denotar como x barra, tá? Onde aqui o x barra é a média das minhas observações. Tá? É o somatório de xi dividido por n. Tá? Então, pessoal, é bem parecido com a fórmula da variância amostral que eu coloquei aqui. Tá vendo? É bem similar, é bem similar. A única diferença é que aqui eu estou dividindo por n e aqui eu estou dividindo por n menos 1. Tá? Então, no final das contas, a gente vai preferir dividir por n menos 1 ao invés de dividir por n. Tá? E a gente vai ver isso mais adiante, porque essa escolha, né, de dividir por n menos 1 ao invés de dividir por n.
A gente escolhe fazer isso de forma mais resumida, né? Porque você tem um estimador que é o que a gente vai chamar de não viesado, para estimar a variância populacional, né? Enquanto que se você dividir por N, o seu estimador ele vai possuir um viés, né? Um certo viés. Então, esse é um estimador que as pessoas preferem usar porque ele é não viesado. A gente vai ver o que isso significa. Significa, bom, em média, que o valor esperado dessa expressão aqui coincide com a variância amostral, tá? Sob algumas hipóteses, tá? Mas, pessoal, não vai fazer muita diferença no final das contas. Por quê? Porque se a gente tiver um número muito grande de observações, sei lá, 100 observações ou 1000 observações, dividir por 100 ou dividir por 99, que é o N-1, não é tão diferente assim. Ou dividir por 1000 ou dividir por 999 não vai ser tão diferente assim. Então, as fórmulas a fórmula fica bem similar. Você dividir por N ou dividir por N menos 1. Mas a gente vai preferir fazer a divisão por N menos 1. Tá? Então, isso aqui acaba sendo a distância média das observações x1 até xn em relação à sua média. Tá? Então, como é que eu vou interpretar a variância? Eu vou interpretar assim. Então, se eu tiver aqui minhas observações, então a média é um valor que está aqui. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou calculando, entre aspas, a média entre cada observação, aqui é o x1, x2, x3, x4, x5, x6. Então, eu estou calculando a média de cada um das distâncias de cada xi desse até x barra, não é isso? E elevando ao quadrado. Então, essas diferenças são x6 menos x barra, aqui é x1 menos x barra, tá? Então, essas distâncias são as diferenças que estão aqui. Só que eu elevo ao quadrado e tiro a média. Então, quanto mais disperso for o conjunto de dados, né? Então, se eu tiver um conjunto que é bem mais disperso, por exemplo, assim, as distâncias vão ser bem maiores, né, com respeito a x barra. Né? Então, essas distâncias aqui, vou botar a distância por baixo, que é para ficar talvez mais fácil de ver. Então, essas distâncias aqui, com respeito à média, vão ser bem maiores. Então, a variância amostral vai ser maior. Tá? Então, essa que é a ideia da variância amostral. Ela é uma versão amostral da variância populacional que a gente já definiu lá atrás, e ela tem essa noção, né, de tirar a média entre os valores observados e a média aritmética. Começou a ter obra aqui. Vocês conseguem ouvir o barulho da obra lá fora? A gente ouve de longe. Ah, tá. Caraca, que tá ensurdecedor, mesmo com fone. Caramba. Tá. Vamos ver onde eu parei. Ah, sim. Aí vai acontecer aqueles mesmos problemas que eu tinha falado com vocês anteriormente. Por exemplo, essa variância está em qual unidade? Está na mesma unidade de x, só que ao quadrado. Então, se x está em quilos, a variância tem unidade quilograma ao quadrado. Então, é uma unidade mais abstrata e diferente das unidades originais que eu tinha. Então, para contornar isso... Oi. No final, qual é a unidade do S, nesse caso? A unidade do S, se x é quilograma, a unidade do S é quilograma ao quadrado. Entendi. Tudo bem? Tudo bem.
Então, fica um pouco mais abstrato, né? De pensar em termos de quilograma ao quadrado, meio esquisito. Então, para contornar isso, é aquela ideia do desvio padrão, né? Que é a gente tirar a raiz da variância, ou seja, pegar a raiz do somatório de x e menos x barra ao quadrado dividido por n menos 1. Né? Então, a questão é a seguinte, né? Agora a gente tem a unidade de medida sendo a mesma unidade original. Então, se o x é quilograma, se o x está em quilogramas, então o S também está em quilogramas. Tá? Eu só vou poder usar isso para coisas que forem relacionadas a quilograma, então, mais nada. Não, qualquer coisa, qualquer coisa. É porque quilograma é só um exemplo. Ah, tá. Mas se for idade, vai ser, tipo, idade em anos. Aí vai ser a média, não, aí a Vai ser anos ao variância vai ser quadrado. anos ao quadrado. Exato. Entendi. O desvio padrão vai ser 1. Tudo bem? Tudo bem, professor. Então, aí, bom, o último problema que acontece com o desvio padrão é que a gente não sabe o que é um desvio padrão grande ou pequeno. Isso vai depender. Né? Então, por exemplo, se os 10 quilogramas se originaram de medidas de peso de filhotes de elefantes, provavelmente são elefantes filhotes, né, e bem similares entre si. Porque são 10 quilos para um elefante, né? Mais 10 quilos de desvio padrão para pesos de criança já pode indicar pesos bastante heterogêneos. Então, esse desvio padrão, ele sempre tem que ser levado em conta em relação, se você quiser comparar com desvio padrão de outras variáveis, né, você tem que levar em conta a ordem de grandeza, né? Porque no caso dos elefantes, a média do peso de um elefante filhote é bem alta, né? Enquanto que de uma pessoa, né, de um ser humano, essa média já é bem baixa. Então, o desvio padrão ele deve ser tomado em relação à média, para a gente saber se essa variabilidade de 10 quilos de fato representa uma variabilidade considerável ou não. Então, a gente deve tomar a variabilidade com respeito à média. E aí é que vem o coeficiente de variação. É que no caso de variáveis aleatórias, a gente definia como desvio sobre a média, e aqui também a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora a gente vai definir como desvio amostral dividido pela média amostral, tá? Então, antes a gente falava de desvio, variância e média de variáveis aleatórias, e agora a gente está falando das suas versões amostrais. Então, aqui entra a divisão entre S e X barra. S é o desvio padrão, X barra é a média, tá? E aqui ficou faltando um pouco uma barrinha no código. Bom, primeira, e com respeito às unidades, né? Como é que eu sei quais são as unidades? O desvio, a gente já viu que é a mesma unidade de X, então vamos supor que X represente quilos, como a gente já estava falando. Então, o desvio padrão vai estar em quilos e a média vai estar em quilos também. Então, quando eu for olhar para a unidade de medida do coeficiente de variação, eu vou ter quilogramas por quilogramas. Então, vai ser adimensional, que a gente chama, né? Sem dimensão. Então, o coeficiente de variação não tem dimensão nenhuma, tá? E ele representa qual é o valor do desvio em relação à média, tá? Então, no caso lá dos elefantes, o que acontecia? A média do peso de um elefante recém-nascido é bem alta, né? Então, e o desvio padrão era o mesmo lá, que eu estava considerando 10 quilos. Então, como a média era alta, o CV vai dar baixo, no caso dos elefantes. Então, o coeficiente de variação de 10 quilos para um elefante recém-nascido é pequeno. Agora, para um humano, né, a média do peso de um humano é bem baixa, um humano recém-nascido. Então, o coeficiente de variação vai ficar mais alto, porque eu estou dividindo por uma quantidade menor. Tá? Então, isso aqui representa o quê? Que 10%, né, que 10 quilos
quando a gente está falando de pessoas, acho que recém-nascido nem vai fazer sentido, porque recém-nascido não nasce com 10 quilos, mas pensando em crianças, né? Crianças com, sei lá, poucos anos de vida, 2, 3 anos de vida, né? E elefantes com 2, 3 anos de vida, para ficar mais fácil. Então fica bem, então dá para ver essa relação, como seres humanos pesam menos, né? Se eu tiver o mesmo desvio padrão, então estou falando de mais variabilidade no caso de seres humanos do que no caso de elefantes, tá? Aí o fato de ser adimensional, né, e não ter dimensão, permite que ele seja usado para comparar a dispersão de variáveis com magnitudes e até mesmo unidades diferentes. Tá? Então, vamos ver lá no R como é que a gente faz essas coisas, como é que a gente calcula média e variância. Então, aqui, eu estava com o seguinte, eu tinha meu vetor de dados, que eu vou fazer a leitura agora. E aí, se eu quiser a variância, só eu pedir var de x. Pronto, ele fez a conta para mim. Que conta foi essa que ele fez? Bom, ele fez a conta da fórmula da variância. Vou mostrar para vocês. Ele fez essa conta aqui, ó. Fez toda essa conta aqui. Se eu quisesse, então, esse var de x, ele está representando aqui variância. Ele está representando o seguinte cálculo. X menos a média, não é isso? Eu estou indo de dentro para fora. X menos a média, aí eu vou elevar ao quadrado. Lembra que eu elevar ao quadrado, para eu elevar o número, eu tenho que colocar o acento circunflexo, né? Então, que representa a potência, né? No caso aqui do R. Aí agora eu tenho que fazer o quê, né? Eu tenho que somar tudo isso e dividir por n menos 1. Quem é o valor de n, né? São 14 observações. Essa função length, ela pega um vetor e conta quantos elementos tem lá dentro. Então, no meu vetor x, eu tenho 14 observações. Então, aqui eu vou ter que dividir por 14 menos 1, que é 13. Tá? Então, pessoal, isso aqui é a fórmula da variância. A gente vai ver que tem que dar a mesma coisa. Viu? Igual, variância de x e essa expressão toda daqui. É porque o R, ele já tem essa variância calculada, né? Ele já tem essa função chamada variância. Então, a gente não precisa, nós mesmos, não precisamos colocar desde o início e fazer essa conta, né? O próprio R ele já tem essa função que faz para a gente. Tá? Então, facilita bastante. E o desvio padrão, como é que eu faço? DP, né? Desvio padrão. O desvio padrão, o comando é SD, Standard Deviation. Então, SD de x vai ter que dar a raiz da variância. Então, 2,29. Se eu comparar com raiz da variância de x, vendo? 2,954. Então, aqui está o desvio. Desvio é a raiz da variância. Então, está batendo. E o CV, como é que eu faço o CV? Bom, o CV não tem um comando que faz coeficiente de variação. Mas a gente pode usar a fórmula, né? Qual é a fórmula do coeficiente de variação? É o desvio padrão dividido pela média. Então, é pegar desvio padrão de x e dividir pela média. Certo? Peguei desvio padrão, dividi pela média. Então, deu isso. Deu 0,229. Ou seja, quer dizer que o desvio padrão é aproximadamente 22% do valor da média. Quem é a média de x? 10. Então, o desvio padrão
é 10, o desvio padrão representa 22,9% da média, porque a média é 10. Alguma dúvida, pessoal, no cálculo dessas quantidades? Não, acho que só está um pouquinho abstrato por enquanto. Ah, entendi. Eu poderia. É verdade. É porque o que eu acho que acontece é porque a gente não está comparando ainda, né, os coeficientes de variações. Quando a gente tiver mais variáveis aleatórias e for comparar, aí vai fazer sentido. Tipo, qual variável aleatória que tem coeficiente de variação maior do que as outras, né? Porque essas medidas, elas não fazem tanto sentido por si só, né? Tipo, variância, a média, em geral, faz mais. Bom, a média faz, mas dispersão é mais difícil. Então, eu acho que o que vale mais a pena é você comparar com mais variáveis aleatórias. Então, tipo, se você tiver várias características diferentes, você pode querer saber qual delas tem mais variabilidade. Então, aí vai fazer mais sentido a gente comparar a variabilidade em termos do coeficiente de variação, digamos, né? Mas isso a gente, já na próxima aula, a gente já vai poder ilustrar, porque aí na próxima aula a gente deve gastar a primeira hora da aula falando sobre gráficos, né? Eu vou mostrar para vocês alguns gráficos, e na segunda metade a gente vai fazer no R, e a gente vai fazer leitura de base de dados e tudo mais. E aí eu falo para vocês de coeficiente de variação média, variância, para as variáveis daquele conjunto de dados. Aí eu acho que vai fazer mais sentido. Tá. Bom, eu acho que era isso, né? Ah, e aqui de medidas de dispersão, né? Foi isso que eu acabei de fazer com vocês. É que aqui está com outras variáveis, mas enfim. Tudo bem, pessoal? Aí então eu vou pausar aqui a aula de hoje e eu salvo esses comandos e envio para vocês. Beleza, professor. Tá? Lembrando para quem chegou depois, né, que eu adiei a entrega das listas e coloquei para o final da semana agora, né, na sexta-feira. Então pode olhar lá a lista 3 que ela está com prazo adiado. Então foi para sexta-feira agora, beleza? Vou salvar aqui e aí já envio para vocês lá no próximo. Hoje deve ser aula 13, se não me engano. Bom, pessoal, então é isso. A gente se vê amanhã. Um abraço e eu já vou colocar para vocês o código aqui. Tchau, professor. Bom dia. Tchau, tchau para vocês também.